Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Eu falei, não vou tirar todo o mérito da capacidade que teve. Mas espera aí, se a gente parar para analisar friamente, tirar a venda cor-de-rosa da frente dos olhos, nunca foi um futebol que a gente fala, nossa, jogava por música. Não tinha adversário, cara. Não é que ele diminuiu, mas quem era o grande adversário então, TH? Tira o Flamengo, quem era o grande adversário da época? Não, realmente não tinha, mas entrando no contexto, eu acho que era o suficiente para a época, entendeu? E hoje, como você falou mesmo, o sarrafo aumentou e exige mais. É o ponto. Então, você concorda comigo? Se a gente não tivesse perdido do Bahia, não tivesse perdido do Cruzeiro, tudo bem, perdemos pro Cruzeiro. Tivesse empatado com o Bahia e tivesse ganho do Flamengo, muita coisa muda. Porque, cara, quando é que a gente vai ganhar do Flamengo, cara? O Santos acabou de ganhar do Flamengo, cara. Então, entendeu, TH? Eu acho legal o contraponto, mas eu só acho que o ponto da gente de concordar ou discordar de algo, também é legal a gente olhar o interno. Sabe a grande vitória da Era Abel para mim? Ela é marcada por quase uma derrota. É uma derrota, mas podia ser pior. Que é o River Plate ida. Aquele jogo foi sensacional, você viu. E foi elogiado, entendeu? Eu não quero passar pro torcedor que conhece a gente hoje, que a gente não reconheceu. Pô, eu tenho uns 15 vídeos defendendo esse cara contra a imprensa, o Manga tem. Eu não quero passar para quem tá seguindo o canal hoje que quando ele era um cara foda, a gente não reconhecia. O ponto é como é que o cara sai daquilo que ele era para isso que ele tá hoje. E queira ou não, um curto espaço de tempo. Aí eu vou concluir, passo para você falar, que cara, é rapidinho, é só isso. Pra mim, ele se perdeu numa coisa chamada arrogância, cara. Eu já pisei ali também, cara. Eu acredito muito nisso. Quando a minha mãe tava doente, minhas lives estão aí pro pessoal ver. Eu achava que o problema da minha vida era o chat. Eu achava que o problema da minha vida era o aleatório. Não, era eu, cara. Era eu que tava vivendo um momento difícil. Se ele tá vivendo um momento desse, sei lá, com o quê ou com quem, vai se fuder, Abel. Vai se fuder, vai tratar a sua cabeça, porque ninguém é obrigado a ficar passando a mão na sua cabeça porque você tá com algum problema. Chega e joga limpo. Porque não dá pra gente não acreditar que ele não se perdeu pela própria arrogância. É inúmeras coletivas destratando, falando coisas que não deveria falar. E é só, não tô performando, reconhece a última resposta, precisava? Não precisava. Mas é da característica. Bota a mão na consciência e fala, eu não tô sendo aquilo que eu fui quando fui reconhecido por um mosaico da torcida, quando fui reconhecido quase que unanimamente pela mídia. O cara tá 5 anos aí, pô. Se ele tá 5 anos é porque em algum momento ele mostrou alguma coisa, cara. Então esse é o ponto, mano. O cara não consegue perceber que o maior vilão é a própria mente dele, na qual ele criou a tal da cabeça fria e coração quente, que ele nunca demonstrou ter. Ou seja, vendia isso daí como um slogan para autoafirmação. Quantos desses a gente não conhece aí na sociedade e na política? A partir do momento que ele voltar a fazer aquilo que ele fazia, que é um time que não perde, um futebol mais agressivo, o time passou a mais virar jogos do que dominar os adversários. Então é só esse o ponto. Eu acho que ele não merece hoje, o TH, hoje, para não ficar aquela coisa assim de falta de... Hoje ele não merece reconhecimento nenhum. Tem pelo menos hoje 5 treinadores performando mais que ele aqui no Brasil. 5. Mais do que o Abel Ferreira. Se não for mais. Quais são aí, só para saber? Seabra tá performando melhor que ele com o que ele tem na mão. Felipe Luiz hoje performa mais que ele. Voltando lá, que não está mais no Brasil, Arthur Jorge ano passado, porque é uma continuidade esse trabalho ruim dele. Não dá para comparar o trabalho do Arthur Jorge. O Tite no Flamengo sim, ganhou dele e trocava mais. Porque você faz. Então tá, você não sabe o que eu vou falar, argumento então. O Tite no Flamengo não fez um trabalho melhor que o Abel? Mais do mesmo. O que teve de diferente do Flamengo? O futebol visto que você está cobrando do Abel, o que teve com o Tite? Ganhou do Palmeiras. Se você pegar. Não posso falar. Como que eu vou. Que comparativo você quer que eu traça? O Novo Horizontino ganha do Palmeiras. E daí? Não é tão difícil ganhar do Palmeiras. Então, se o Novo Horizontino ganhava do Palmeiras, então eu não posso achar que o Tite no Flamengo fez um trabalho melhor que o Abel ano passado, mesmo sendo trocado?
Não foi espetacular, não foi nada. Mas não foi, mas para mim foi melhor. A questão, tá, para você não foi, então? Para mim foi. E esse é o ponto. Então esse é o ponto. Para mim foi. Para mim foi melhor. Para mim foi melhor. Ou então tá em pé de igualdade. Pé de igualdade. Rogério Ceni em toda a sua passagem por onde passou, mostrou algo melhor. Se a gente voltar um pouco no São Paulo, não. Mas aonde ele no São Paulo não. E quem deu certo no São Paulo? São Paulo é mais atrás, né? Hã? Dorival. Ele ganhou uma Copa do Cid. Ganhou a Copa do Brasil. Não, tudo bem. Eu não gosto do trabalho do Dorival, por exemplo. Eu não colocaria o Dorival na lista. Eu não colocaria o Dorival na lista. Fernando Diniz, pelo que ele fez no Fluminense, como campeão da Libertadores, e depois o Fluminense ter uma queda, realmente, o Palmeiras não teve a queda do Fluminense. Mas para mim, o que eles falam de desfrutar de futebol, o Fernando Diniz fez a torcida do Fluminense desfrutar mais do que o Abel Ferreira. Então só aí eu tô falando de 5 técnicos. Talvez esteja esquecendo de alguém. Hoje, no Campeonato Brasileiro, eu não posso pegar o Botafogo, que trocou 2 técnicos nesse período, e trazer o Davi Ancelotti, que tem um jogo e que não é positivo o cenário. Mas eu não duvido que num curto espaço de tempo, um recém-treinador faça um trabalho melhor do que esse do Abel Ferreira. E daria pra gente falar até do Mirassol, que tem mais gols do que o Palmeiras, e o Vasco da Gama, que por mais que tomou mais gols do que o Palmeiras, tem mais gols do que o nosso time. Então o que falta para esses times é consistência, é plantel. Agora, só que aí, ô TH, eu vou te fazer uma pergunta de volta então. Não é inconsistente o debate a partir do momento que o Abel tem toda essa estrutura que a gente debateu e o resultado dele passa a ser pior que pelo menos 3 técnicos e não dá pra gente fazer um comparativo dos demais porque não tem 30% da estrutura do Palmeiras? Cara, a gente vai pegar um contexto de quais treinadores que estão até no mesmo tempo do Abel Ferreira aqui que foram regulares. Só se eu renascer o Tele Santana para ficar. Não, mas estou falando no recorte atual, porque você citou o Diniz. Beleza. Gosto até. Ganhou a Libertadores aos trancos e barrancos. Tudo bem que não com o time favorito. Aos trancos e barrancos. Meteu 5 num River Plate. Não foi na campanha. Como pode ter sido, mas na fase de grupos, estou dizendo. Mas o mata-mata internacional, da forma que foi. Tá, Libertadores, concordo. Enfim, prorrogação. Uhum. Tô querendo chegar no futebol vistoso que você citou, por exemplo. Porque não cito futebol vistoso, eu cito situações específicas, eu não cito futebol vistoso. Eu cito que o nosso tá uma porcaria. Se ele vou voltar a dizer, se ele voltar a performar igual 22, essa live aqui era só uma resenha. Eu não cito futebol vistoso. Eu acho que só não pode ser o que tá sendo agora. Não, porque isso mim, é fato. Não tem como. Entendeu? Porque se a gente for pro vistoso, TH, não tem ninguém. Você vai concluir que não tem. E a regularidade também não, porque é muito fácil. Ó, eu concordo 100% com o Arthur Jorge. Fez um puta trabalho no Botafogo. Assim como o Jorge Jesus. Mas quem é maior? O Abel, porque o Abel tá aqui até hoje. E se o Abel fizesse o que fizeram, ganhar duas Libertadores em 10 meses e passar, acabou a discussão. Não sei se o Manga concorda que ele é o maior. O maior ele é, mas é o maior respaldo também. Sim. Não, eu ia falar isso. Para mim, o Abel ele tem algo que nenhum treinador tem, que é a tranquilidade, o respaldo e a autonomia. Para dar tempo para ele recuperar, por exemplo, um trabalho ruim como ele está fazendo há 2 anos. Qual treinador aqui teria 2 anos para frente de trabalho ruim para poder ter chance de recuperar? O que mais se aproximou disso, o Vojvoda, né? Que acabou de ser demitido, por exemplo. O Vojvoda, que é é isolado também. Mas a maioria dos treinadores, quando começa a oscilar o trabalho, é chutado. Não tem chance de, tipo assim, deixa a próxima temporada para ver se o cara vai poder recuperar o bom futebol. O Abel, é até por isso que eu acho que essa comparação acaba não fazendo muito sentido, porque o Diniz, eu sou fã do Diniz. Mas, cara, como é que você defende o Diniz hoje no Vasco, por exemplo? Porque ele perdeu do Del Valle com 1 a menos? Ou você fala por um todo? E o amasso do Botafogo, que você falou? Do jogo do... Não, então, só que assim, como é que se faz algo melhor no Vasco? Esse que é o ponto. Mas aí o cara se colocou... Você podia falar do Diniz do Cruzeiro, por exemplo, que ele não acertou um Cruzeiro e o outro treinador que chegou agora acertou. Não só o Diniz no Cruzeiro, o Diniz no Santos, da primeira passagem, da segunda passagem, o Diniz que voltou pro Fluminense, o Diniz de tudo, cara. O Diniz que estava no São Paulo, o Diniz...
O Renato Gaúcho, que talvez fosse o Oba-Oba, aí pelo fato de ter feito um puta trabalho no Mundial, ele foi vice-campeão com o Grêmio, que levou mais de 60 gols, por exemplo. Vice-campeão tomou mais de 60 gols. Em 2 anos, mais de 120 gols. Então, mas concordamos, então, que... O que eu estava falando anteriormente? Se a gente não tem times para bater de frente com o Palmeiras, não temos técnicos. Esse é o ponto. Não tem time. Hoje tem. Por isso que eu falo, hoje, olha para o Brasileirão, para o cenário da tabela. O Abel Ferreira vai conseguir conduzir o Palmeiras? Pode falar, Manga, talvez você lembrou de alguma coisa. Fala aí. Não, pode concluir. Então, esse é o ponto. Hoje melhorou. E aí, coincidentemente, o Palmeiras piorou. Sim. Então, assim, eu consigo acreditar, eu consigo imaginar que ele não é especial. Se os outros times, no ritmo que eles melhoram, o nosso piora com 500 milhões de investimento, eu acho que alguma coisa não está sendo bem feita em casa, entendeu? Então, mas aí, se você pegar o recorte que esses times estão bem, por exemplo, o Cruzeiro, uau, grande Cruzeiro, que ontem, o segundo tempo, o recorte do que foi o jogo, só o Fluminense, 3 bolas na trave e tal, mas puta resultado, beleza. O trabalho tem o quê? 3 meses, talvez? Tava numa Série B, né? É um contexto diferente. Então, mas é muito difícil. Não, é que assim, que vai ser muito difícil, então, comparar trabalhos. De fato, não tem como. Não vai ter como, porque você vai. Pode falar. Um exemplo, até eu citei o Vojvoda. Alguém pode falar aqui e falar, porra, o trabalho do Vojvoda foi melhor do que o Abel. Porque lá no Fortaleza, não tem nada que o Palmeiras tem. É um argumento, mas é justo. A mesma situação que, por exemplo, o Fernando trouxe na pandemia. Só o Palmeiras pagava salário e tal, manteve ali. Mas fazer o quê? Vou colocar o Abel no Juventude. Obviamente que vai ser horrível, né? O Juventude vai cair para a Série B. Ele não vai fazer nada. Então mas aí não tem como. Mas aí que tá o ponto. Aí que eu ia chegar. Eu ia chegar, então, na ideia na filosofia de jogo, vai. Vou para a ideia de jogo, então. Porque se a gente for pegar assim, vamos pegar o trabalho do Diniz lá no Audax? No Audax. Era um time bem chechelento, vai, se a gente for comparar com o investimento dos times grandes. Era um time bem chechelento, mas ele conseguiu implantar uma filosofia de jogo que proporcionou ao Audax, entendeu? Então, assim, não dá para comparar trabalho. Sidão mas dá pra... Mas no caso, cara, eu não defendo o Abel. Eu tento trazer um contraponto apenas de que parou no tempo, em 2022, 100% ele mudou completamente a arrogância e tudo. Só na questão do Fernando, eu acho que não tem por que a gente ficar caçando o problema da época para colocar para hoje. Eu acho que o problema maior é hoje o que o Abel se tornou. Eu não tô caçando, cara. Eu só tô, Não, mas quando a gente chega assim... Cara, 2022 a gente ganhou porque não teve adversário, né? Não, peraí. Tinha um contexto. Calma, não é do nada, assim. Não é do nada. Não, né? Esse é o nosso ponto. Se eu trouxer isso como um assunto do nada, peraí, a live é corrida, tem a comparação do chat, a gente falou de 22. Não sou maluco de abrir uma live do nada pô, calma. Tem um contexto. Mas é que é foda, porque, você imagina quando eu vou falar que o Abel tá fazendo um trabalho bem fecal, bem fezes, aí o cara chega, Manga, mas o Abel tem 65% de aproveitamento e 200 vitórias. Aí como é que eu não vou... tá, então vamos analisar as vitórias, então. Quantas foram em fase inicial de Paulista? Quantas foram em fase de grupo de Libertadores? E aí quantas não é que foram contra times do Z4? Mas é que o Palmeiras normalizou isso aí, cara. E eu não acho que é o Abel. Então, mas não é querer entrar e desmerecer. Mas aí você começa a fazer a análise minuciosa e no final vai aparecer desmerecimento. Porque você vai pegar e falar, então beleza, ele tem 200 vitórias, mas 70 foram de fase de classificação do Paulista e fase de grupos da Libertadores. Mas cuidado aí, ele tá fazendo algum levantamento de dados estatísticos, mas é melhor a gente... Eu tô puxando aqui no pedindo comida no iFood, velho. Não, eu tô puxando no meu Twitter aqui, ó. 4 de novembro de 2024. Se o trabalho de 2024 fosse critério para a permanência ou não do Abel Ferreira, ele jamais seria treinador do Palmeiras em 2025. Aí o cara agora, em julho, acha que eu tô passando pano pro Abel, que eu sou a Belete. Porra, velho, não tem como, velho.